Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Querido irmão, querida irmã, paz e bem. É na alegria do Espírito Santo que aqui mais uma vez nos encontramos no canal para a reflexão do Santo Evangelho. Hoje a Igreja nos fala, pela sua Santa Liturgia, através do Evangelista São Mateus, capítulo 9, versículo do 36 ao 38, e capítulo 10, versículo do 1 ao 8. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Vendo a multidão, ficou tomado de compaixão, porque estava enfraquecida e abatida como ovelha sem pastor. Disse então aos seus discípulos: a messe é grande, mas os operários são poucos. Pedi, pois, ao Senhor da messe que envie operários para a sua messe. Jesus reuniu seus 12 discípulos, conferiu-lhes o poder de expulsar os espíritos imundos e de curar todo mal e toda enfermidade. Eis o nome dos 12 apóstolos. O primeiro, Simão, chamado Pedro, depois André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, Felipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu, Simão, o cananeu, e Judas Iscariote, que foi o traidor. Estes são os 12 que Jesus enviou em missão, após lhes ter dado as seguintes instruções: não ireis ao meio dos gentios, nem entrareis em Samaria. Ide antes as ovelhas que se perderam da casa de Israel. Por onde andardes, anunciai que o reino dos céus está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. Recebestes de graça dai. Meus irmãos e minhas irmãs, estas são palavras da nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados e nos conduzam à vida eterna. Amém. Querida Igreja de Cristo, povo amado de Deus, vendo a multidão, Jesus ficou tomado de compaixão, porque estava enfraquecida e abatida, como ovelha sem pastor. Por isso, a importância, meus irmãos, de se ter o pastor. Por isso, Jesus, na sua infinita sabedoria, de cuidar da igreja, nos deixou esses pastores. Iniciando aí Pedro, como ele vem citar os apóstolos, diz o primeiro, Simão Pedro. E lá em Mateus 16, 18, fico sempre mencionando essa passagem, porque aqui se inicia esse pastoreio deixado por Cristo a partir dos seus discípulos. Pedro, tu és pedra, e sobre esta pedra eu edifico a minha igreja. Então, aqui Jesus confia o pastoreio da igreja a Pedro e aos demais apóstolos, sendo Pedro aqui na chefia dos apóstolos, como príncipe dos apóstolos. E hoje, essa igreja deixada por Cristo continua com um apóstolo sentado na cátedra de Pedro, e hoje é o Papa Leão XIV, e os demais bispos, arcebispos, cardeais, padres e todo o clero que colabora, que está assim ligado direto ao envio, à missão que o Cristo confiou à igreja. E também, pelo nosso batismo, nós leigos fomos responsabilizados desta missão aqui. Quando ele viu que a multidão estava como ovelha sem pastor e abatida, que é que ele disse: a messe é grande e os operários são poucos. Então Jesus diz assim: olha, o campo é enorme de evangelizar, mas os missionários, aqueles que levam a palavra, são poucos. É preciso rezar, é preciso orar, é preciso pedir em oração que o dono da messe, que é o Senhor, envie mais trabalhadores para a sua messe. Então, aqui, mais do que nunca, essa palavra, ela deve nos despertar para o nosso batismo,
para a missão, melhor dizendo, que o nosso batismo nos conferiu de missionar, de levar a missão da igreja, e nós como igreja entendamos que essa missão é nossa, levar a evangelização adiante. A messe é grande. Aqui a gente vê Jesus falando de uma multidão abatida, como ovelhas sem pastores. E quantos nos dias de hoje estão precisando também da evangelização? Quantas comunidades que carecem da evangelização? E aí? Quantos lugares que a palavra de Deus ainda não chegou? Por quê? Porque continua da mesma forma que Jesus disse, a messe é grande, mas os operários são poucos. Por isso, não desista, meu irmão, minha irmã, da missão que o Senhor te confiou. Porque muitas vezes quando se levanta uma pessoa que vai assumir o seu batismo, às vezes outras se levantam para desestimular essa pessoa. Porque como os que se levantam para anunciar o Evangelho, ou os que são gestados na incubadora da oração da igreja, que é aqui onde Jesus diz, pedi ao Senhor da messe que envia operários, e a igreja ela continua rezando e pedindo. Então, quando na incubadora da igreja surgem novos operários, pelo poder da oração, da intercessão da igreja, também o inimigo ele fica enfurecido, certo? E vai ter aqueles que vão se deixar influenciar pelo negatismo, da influência do inimigo, que vai querer, de certa forma, desestimular, atrapalhar. Ah, rapaz, o que é que tu vive aí agora nessas capelas? Tu não é nem padre. Ah, jovem, por que é que tu vai, menina, agora nesse grupo, agora direto nas capelas? Tu não é nem freira. É assim que a gente escuta? Como que se a missão ela se resumisse unicamente nos padres e nas freiras. E aí, uma palavra de um padre que diz o seguinte: um padre uma vez ele disse a nós numa reunião que era impossível que os padres por si só pudessem atender a demanda da igreja. Se os leigos não participassem, essa missão se tornava quase impossível. Por quê? Porque a igreja confiou aos leigos também essa missão. E Jesus viu aqui, olha, a messe é grande, os operários são poucos, pedi. E ele está dizendo aqui a igreja da época, as autoridades religiosas, os seus apóstolos que ele escolheu. Ele escolheu aqui e ele diz, olha, a messe é grande, vocês são poucos. Peçam ao dono da messe, que é meu Pai, porque ele vai enviar mais operários para a minha messe. Então, quando chega um operário na messe, que seja acolhido pelos demais trabalhadores, que não seja rejeitado, excluído, não, pelo contrário. Se chega mais um operário na messe do Senhor, ele tem que ser acolhido pelos demais trabalhadores. Ora, imagina aí, você numa roça, escaldante o sol, e aí muito legume ainda a apanhar, Você está na cata, está na ceifa, e aí você olha para ali, o espaço enorme, o campo, a messe, e lá vem o dono da messe trazendo mais 5 trabalhadores. Que alegria, você vai ficar, eita, mais pessoas para ajudar, nós vamos terminar essa colheita logo. É assim? Assim deve ser a alegria no nosso coração. Mas quando a pessoa olha, lá vem mais 5 trabalhadores, é como se a gente fosse dono ou quisesse se apossar da messe, ou se tudo aquilo fosse nosso, e aí vem mais 5 pessoas e vamos ter que compartilhar. A messe é do Senhor, os dons é do Senhor, tudo é do Senhor. Então não tem como a gente ficar triste, mas se alegrar. Se ficamos tristes, não entendemos ainda a missão, não entendemos ainda a função verdadeiramente, não entrou na nossa mente com clara evidência a nossa missão de ali estar missionando, trabalhando, evangelizando, realizando um trabalho voluntário na igreja e para a igreja e como igreja. Então o Senhor está dizendo, pedi ao Senhor da messe, porque Ele vai enviar mais operários para a messe, porque a messe ela é grande e os operários são poucos. Então, eu e você, meus irmãos, nós somos chamados, e não só chamados, convocados, e não só convocados, enviados, e não só enviados, mas também foi nos dada a graça,
Nós somos enviados não de mãos vazias, mas com a autoridade da igreja, a ordem da igreja, por onde andar, de anunciar que o reino dos céus está próximo. E esta palavra, quando ela é anunciada, ela tem um poder de realizar aquilo que ela realiza. Ela combate todo mal, ela cura doenças, ela expulsa demônios, ela purifica da lepra do pecado e ela ressuscita da morte espiritual. Então, quando nós acolhemos essa palavra no nosso coração, a nossa vida ela é transformada por esta palavra que cura, que salva e que liberta. Possamos acolher sempre essa palavra no nosso coração. Acolha sempre no seu coração e entenda, cristão, a tua missão. Tu fostes batizado, tu fostes enviado e o Senhor te confiou a palavra e os dons para você evangelizar e com o trabalho da tua evangelização colher os frutos de conversão na tua vida e na vida daqueles que acolheram a palavra por ti anunciada. Amém. Querido irmão, querida irmã, que foi mais uma reflexão do canal do dia de hoje. Fica com Deus que eu vou com Ele e até a próxima oportunidade, se assim o Senhor nos permitir. Paz e bem.